De volta com o programa Abrindo o Jogo, que hoje recebe ele que tem 12 anos de profissão, ocupando a função de investigador da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. Atualmente ocupa também o cargo de chefe de operações da Delegacia Municipal de nossa cidade. Ilvio Balsan, muito obrigado novamente pela presença. A gente vai dar sequência ao nosso programa, mas para isso eu preciso saber de você, que encarou tantos bandidos ao longo desses 12 anos, porque foram muitos, né, Ilvio? Muitos. Imagino, quantos? Nossa. Vai tremer diante da caixa preta ou vai abrir o jogo com a gente? Vamos abrir a caixa. Então vamos lá. Abre o jogo a partir de agora, Ilvio Balsan, e você vai matar as suas curiosidades sobre essa profissão. Não acabou. Agora é que vai começar o jogo aqui na 12ª edição do nosso programa. Ilvio Balsan retira da caixa preta o envelope que contém as perguntas que vão tirar as dúvidas, suas dúvidas. Você que está em casa acompanhando o nosso programa. Obrigado, Ilvio. A pauta do nosso programa está dentro deste envelope. Foi colocado anteriormente dentro da nossa caixa preta, que é o cronograma do nosso trabalho aqui nessa noite. Ilvio, o que é que você mais gosta da polícia? Mais gosto. Na verdade, eu gosto de tudo que a polícia é, né? Eu escolhi essa profissão por me identificar muito com ela, eu gostar muito de ser policial. Sou policial porque eu gosto de ser policial, entendeu? Gratificante para nós, de gostar mesmo, é quando você pega um caso que você não tem suspeito, você não tem nada na mão e você começa a investigar ele. Quando você arruma a primeira informação e aí você chega e elucida o caso. Isso para mim é muito bom mesmo. Não dá uma sensação não fica meio perdido quando você começa, você não tem uma linha de raciocínio lógico para começar um trabalho? Não, no começo você fica meio preocupado, porque você não tem nada. Aí fala, será que eu vou conseguir alguma coisa nesse caso? Às vezes a informação que você nem dá muita importância para ela é a que leva você a elucidar um caso imenso, entendeu? Então, no começo você fica, quando você é muito jovem e tal, você fica preocupado com isso. Fala, não vou conseguir, porque não estou conseguindo nenhuma informação. Só que às vezes você está mexendo em outro caso, você elucida um caso anterior que você não conseguiu elucidar, de uma informação. É por isso que de repente os casos demoram tanto, como reclamam algumas pessoas, a serem elucidados. Um encontro de informação lá na frente acaba acarretando na elucidação de um caso que ficou para trás. Exatamente, muitas vezes não sai na mídia, mas a gente, através de um caso elucidado, você elucida 2, 3, entendeu? Quando você fala de pistas de investigação, uma informação, colher, juntar este quebra-cabeça, as pessoas logo imaginam, porque o povo brasileiro é assim, ele conhece pouco ainda da polícia brasileira, conhece muito mais o trabalho da polícia americana, por exemplo, através de filmes, de seriados, do que a própria polícia brasileira. Como que isso funciona? Você tem algum exemplo clássico de um caso que você estava trabalhando e juntou as peças desse quebra-cabeça de uma forma tão incrível que não teve como a pessoa escapar? Você se recorda de algum em especial? Então, o caso mais recente foi esse da vítima Alex, né? Que foi assassinado ali no São José Operário, que nós não tinha nenhum tipo de informação. Aí recebemos uma pequena informação de que podia ser um cidadão que trabalhava numa obra. Nós fomos até essa obra, chegamos lá, conversamos com um dos rapazes lá, que não falou nada. Saímos de lá, quando nós voltamos para voltar lá para conversar com ele novamente, aí recebemos a informação de que um dos operários tinha saído pelo fundo da obra, na hora que a polícia tinha chego. Uma atitude suspeita ao extremo. Uma atitude suspeita ao extremo. Levantamos a informação do cidadão e identificamos ele como sendo o vizinho da namorada da vítima. E a partir daí fomos colhendo informações, inclusive esse nós pegamos por causa que ele da atitude, por causa que ele é um bom desenhista. Ele é um ótimo desenhista, aquele cidadão. Ele desenhou ele mesmo. E no desenho que ele fez dele mesmo, com detalhes, em especial tinha uma tatuagem.
Aí, a partir desse desenho, dessa tatuagem, nós conseguimos identificá-lo quando ele estava num bar, lá no próprio São José Operário. Aí fomos até lá e fizemos a prisão dele. Foi assim que funcionou. Foi assim que funcionou. Eu lhe perguntei antes da gente aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, o que você mais gosta na polícia. Agora é o contrário. O que você não gosta na polícia? Porque deve ter algo também. Sempre tem as extremidades de alguma coisa. Algo que te desagrada dentro da polícia? Dentro da polícia, sim, a falta de reconhecimento. Isso me desagrada bastante. A falta de estrutura da polícia, né? A falta de estrutura deixa a gente bem triste. Eu fico muito triste por essa falta de estrutura da polícia, né? Se nós tivéssemos mais estrutura, seria uma polícia muito boa. A polícia brasileira ela é muito boa com o que tem. Ela é ótima. Se você for ver o que nós temos, para o que nós fazemos, ela é ótima. Acaba sendo um estímulo para usar a criatividade e tentar encontrar meios para se investigar sem usar muitas estruturas, muitos artifícios. Exatamente. Tá certo. O fato mais inusitado durante o seu tempo de profissão, aconteceu algo tão inusitado assim durante uma ação policial, por exemplo, que fica na memória? Claro que não deve ter apenas um, devem ter vários, mas eu queria que você citasse um pra gente aí. Um fato inusitado. Fato inusitado. Nós fizemos uma vez a detenção de um garoto. Chegamos na casa para pegar o objeto furtado. Aí, quando nós chegamos, a mãe já chegou lá, o que o meu filho está fazendo com a polícia, aquele negócio todo. Que o meu filho não é ladrão, que o meu filho não é isso, que o meu filho não é aquilo. É comum, né? Geralmente toda mãe acha isso. Comum, né? Aí chegamos lá e falou, não senhora, ele fez um furto aí e o objeto está no quarto dele ali, o aparelho de som está ali dentro do quarto. Aí a mãe, não, mas meu filho não rouba, meu filho não faz isso. Até que o filho parou e falou assim, mãe, para com isso, eu roubei o som, entendeu? Ele teve que interromper a mãe e falar que tinha roubado o som. E a mãe? Qual foi a reação da mãe naquele momento? A mãe continuava falando que o filho não era ladrão. Até assim? Até assim. Rapaz, muitas vezes quando acontece esse tipo de coisa, Ilvio, o que o policial ele percebe? Que a mãe ela sabe, mas não quer aceitar, e muitas vezes acontece dela não saber mesmo? A maioria das vezes ela sabe e não quer aceitar. É a preocupação com a vida dos outros, entendeu? A preocupação com o filho do vizinho. Você não tem que se preocupar com o filho do vizinho. Você tem que se preocupar com o seu filho. Quem vai errar é o seu filho, não é o filho do vizinho. Porque o meu filho são as más companhias. Não é má companhia. Você se preocupa com o seu filho e está resolvido o seu problema. Você tem que desconfiar do seu filho, não desconfiar do filho do vizinho. Os pais ainda pecam muito? Pecam bastante. Sentido. Eu, como pedagogo, eu vejo horrores aí. Horrores. O pessoal quer tapar o sol com a peneira. E não tem. Você tem que assumir, você tem que demonstrar para o seu filho de que você apoia ele. Não que você não tem que apoiar, você tem que apoiar seu filho, mas apoiar quando ele está certo. Quando ele está errado, você tem que mostrar para ele que no erro você não apoia o seu filho. Esse é o papel do pai. Eu vou lhe fazer uma pergunta, de repente essa pergunta você mesmo se faz também de vez em quando. Eu tenho plena certeza que muitos em casa também estão fazendo, olha, mas é fácil falar, mas como que eu vou corrigir o meu filho? Porque hoje não pode mais dar um tapinha no filho. Existem pessoas que pensam dessa forma, inclusive. Sim. Há meios, os pais têm que usar a criatividade também, tem que evoluir também, procurar meios para educar o filho. Como manter a educação do filho sem infringir a lei? Você que tem um pouco de experiência, que lida inclusive com casos de agressões a crianças. Muitas vezes. Enfim, né? Qual a dica que você dá para o pai? Não, a dica é você impor limites à criança. A criança tem que saber até onde ela pode ir. Se você deixar ela fazer tudo o que ela quer fazer, desde pequeno você não vai conseguir controlar. Passou de 7, 8 anos, 9 anos, tem criança aí que o pai vai, eu não consigo controlar uma criança de 10 anos. Claro que você não vai conseguir, você deixou lá atrás ela fazer o que queria, você não impôs limites, ou você impõe limites, ou você vai ter problema no futuro. Eu ouço muita frase do tipo, a gente não pode bater, porque se bater ele denuncia e fala que a gente está agredindo, enfim. Mas a verdade é que tem pais também que exageram na hora de fazer isso. Você já deve ter trabalhado em casos assim. Já.
Antigamente, agora que essa lei da palmadinha aí também, né? Mas o pessoal confundia ou você corrigir o filho com espancamento. Uma coisa é você bater, outra é você espancar o filho, de deixar hematomas, principalmente na região das costas, na cabeça. Já teve casos aí que a gente pegava crianças pequenas, de 4, 5 anos, 3 anos, que estavam bem machucadas. Foram torturadas, na verdade, não educadas. Foram bem machucadas pelos pais. Você vê, diz bem, existe a lei da palmadinha. Você ainda é do tempo da palmadinha? Você Eu ainda apoia a palmadinha? Eu apoio a palmadinha, eu agradeço muito as palmadinhas que eu levei. E o Balsan levou muitas palmadinhas? Hoje você é um policial, viu? O Ivo levou umas palmadinhas boas, hein? Oi, viu? Uma operação inesquecível. Pelo resultado que você obteve, é uma grande operação aí que você destaca nesses 12 anos de trabalho. Não uma operação simplesmente coordenada por você, que contou com sua participação, como também dos demais colegas. Uma grande operação que foi bem coordenada aqui em Alta Floresta, que teve a participação de todos os investigadores aqui, foi a Pedra Branca, do combate ao tráfico de entorpecente. Essa operação foi muito bem feita, foram, se eu não me engano, 14 mandados de prisões, todos cumpridos. Então ela teve sucesso do começo ao fim. Existiam, inclusive, deles, eu estou interferindo já, porque eu também participei da cobertura desse fato, que aconteceu logo no início de uma madrugada. Existiam pessoas de dentro da cadeia também, que estavam envolvidas neste grupo, né? Isso, foi, na época foram pedidas, inclusive, mandado de prisões de pessoas que já estavam presas, entendeu? Foi emitido um outro mandado dessa prática, desse crime. Quando a gente vê na televisão, na mídia nacional, falando de crimes coordenados de dentro dos grandes presídios, a gente nunca imagina que isso acontece na nossa cidade. É preciso estar de olho o tempo todo para você policial extremo para que isso não aconteça também numa cidade pequena como Alta Floresta. Exato. Nós estamos aí chegando num patamar, né? A Alta Floresta está evoluindo muito, e muito rapidamente, diga-se de passagem. A gente tem que estar, pelo menos, investindo na polícia, para que a polícia se aproxime, pelo menos, de uma melhor qualidade para evitar esse tipo de coisa. Porque se você não investir em segurança, com o crescimento que está acontecendo aí, daqui a uns tempos nós não vamos ter o controle da marginalidade. Se nós perdemos o controle da marginalidade, aí fica complicado para você retomar. Quem é preciso ficar de olho nessa situação? Quem tem essa responsabilidade de investir, de destinar esses investimentos? Então, aí depende muito, politicamente falando, o governo do estado, como a região está se desenvolvendo, tem que investir em estrutura para a polícia. No caso de Alta Floresta, como são usinas hidrelétricas, elas têm a responsabilidade também de também estar destinando uma parte de um valor aí que eu não tenho agora quanto que é. Projetos de compensação. De compensação, justamente que foram feitos para a educação e para a segurança. Até agora nós não recebemos nenhum tipo de ajuda em Alta Floresta. Ou né? seja, quando se fala do básico, educação, saúde, que receberam, e segurança. Segurança pública. Segurança pública. Você não confia nessa informação? Até agora, até o momento, nós não, que eu tenho conhecimento, nós não recebemos nada. Tá certo. Você falou da Operação Pedra Branca. Eu só quero destacar que Ilvio Balsan também participou de outra operação, inúmeras operações de destaque na mídia local, regional e até mesmo estadual. Entre elas, a prisão do traficante alta-florestense já morto em uma troca de tiros com o Bob em outra cidade do estado. Foi o Adriano Vieira da Silva Menezes, o Zóio de Boi. Você se lembra do dia da prisão do Zóio de Boi, Ilvio? Sim, eu me lembro. Uma prisão até meio tumultuada, diga-se de passagem, naquela ocasião. Tivemos problemas lá. Aí é que entra aquela história da informação que você não dá muita importância, né? Eu tirei um mês só para investigar o paradeiro do Adriano. Larguei outros trabalhos na delegacia para me investigar dei prioridade a esse trabalho por causa dos inúmeros ocorrências de assaltos que vinham ocorrendo na região e que a gente tinha informação de que era ele o autor desses roubos na região. Até que conseguimos levantar mais ou menos o paradeiro dele, mas não tínhamos certeza da residência.
Até que eu consegui com o informante, que o cara falou, ó, a residência é no Boa Nova, você desceu lá na rua tal, a casa tal, pode chegar que ele quer lá. E ele vai estar lá. No dia 31 de... Eu lembro bem porque era no dia 31 de dezembro. Passou o na cadeia. Exato, foi no dia 31 de dezembro. Chamei todos os policiais que estavam ali, disponíveis, inclusive o pessoal da delegacia regional. O delegado de polícia, o Dr. Rogério, acompanhou. Fizemos lá um cerco na residência e abordamos a residência. Quando abordamos a residência, encontramos uma garotinha e outra criança menor. Falou, você está aí sozinha? A menina ficou toda assustada e olhou para o quarto. Delicado esse momento, né? É, você delicado. Com uma criança. Quando ela olhou para o quarto, eu falei, tá aí. Aí tiramos as crianças, porque a gente já tinha a preocupação de estar enfrentando um cidadão de alta periculosidade. Tiramos as crianças e cercamos da cozinha para o quarto e da parte de fora da residência. Aí chamamos, falou, ó, tá cercado, você sai e se entrega, tá de boa. Ele veio, já falou, não, eu tô aqui dentro mesmo, tô saindo, vou me entregar, beleza, e se entregou, nós fizemos não houve resistência, fizemos a prisão dele, tranquilo. Tá certo. Eu tenho a próxima pergunta para você aqui, o fato mais chocante do qual você participou. As pessoas têm o hábito de achar, também enfrento isso na minha profissão enquanto apresentador, que algumas profissões as pessoas são insensíveis e não sentem. As pessoas vê a forma que a gente chama uma notícia, por exemplo, acidentada, a pessoa fratura uma perna e tal. A pessoa acha, poxa, que pessoa mais insensível. O policial da mesma forma, porque ele tem que tratar aquilo com naturalidade, é o dia a dia dele, mas no íntimo. Eu não vou nem responder, até porque o entrevistado aqui hoje é você, não sou eu, mas no íntimo. Você também se choca com algumas coisas. Você tem 2 filhas, você estava mencionando. Quando você trata de um caso de estupro, por exemplo, de uma criança, o que gera aquela... Lógico que não pode influenciar no seu trabalho, mas gera aquela indignação, aquela revolta? Na hora, nesses casos, você pensa na sua família. Toda vez você vai pensar nos seus filhos. É impossível. É impossível não pensar. Só que você tem que colocar a sua profissão à frente. Você tem que lembrar a todo momento de que você é um profissional de segurança pública. Você vai ter que agir como policial. Chegar, fazer os procedimentos legais e encaminhar o cidadão para a cadeia da forma legal. E você tem que se conter, não pode avançar o sinal, como falando assim. E um caso também que me chamou muito a atenção uma vez, que me deixou bastante assim, emocionado, foi uma vez que nós fomos fazer a prisão de um casal. O casal tinha mandado de prisão. Chegamos na casa, fizemos a abordagem na residência, fizemos a prisão do casal. E o casal tinha filhos, bastante filhos, cara. Na época acho que era 5 ou 6 filhos. Cara, aquilo foi difícil. Criança puxando na sua perna, falou, você não leva meu pai, não leva minha mãe. E aí, como manter o equilíbrio numa hora dessa? Aí você tem que usar da psicologia. Não, calma, nós só vamos levar lá para conversar, seu pai só vai lá para conversar, depois a gente traz ele de volta e tal. Aí você tem que acionar conselho tutelar para abrigar aquelas crianças, esse tipo de coisa. É para preservá-los. Para preservá-los, exatamente. Muitas vezes deixar de colocar algema no cidadão na frente dos filhos, isso é comum. A gente tira o cidadão de perto dos filhos, fala, não, nós vamos levar o papai ali para conversar e depois a gente volta, tá? Depois ele volta para casa, tá bom? Aí a criança aceita, aí você tira ele de perto da criança quando encobre para você levá-lo preso. E um caso chocante, onde a vítima foi vítima de um requinte de crueldade, o crime foi praticado com requinte de crueldade. Você se lembra de algum? Requinte de crueldade. Deve ter vários também, né? Tem bastante casos desse tipo. Mas um que eu me lembro assim agora de bate-pronto, eu não consigo, não vem na memória. Daqui a pouco vem, vamos tocar mais no assunto aí. Outro exemplo clássico, quando você chega na sua casa, que você se depara com situações como esta, ou até mesmo essa das crianças que você citou, você já perdeu horas de sono, ou talvez noite, de pensar naquilo, de remoer aquilo? Já aconteceu? No começo da profissão,
né? Principalmente no começo da profissão, até você conseguir assimilar todo esse processo que é. Mas no começo da profissão já perdi muitas noites de sono pensando em casos que eu falo, será quem foi que fez tal furto, quem foi que matou fulano, quem foi que fez o assalto lá, e aí você fica... O policial tem aquela fase também de que ele acha que ele vai resolver tudo quando entra? Quando entra você acha que vai mudar o mundo. Assim como toda profissão. Igual toda profissão, você acha que você vai mudar o mundo, e não é bem assim. Você sofre bastante no começo, o começo é sempre muito penoso para o policial. Tá certo. E depois eu acredito que não alivia tanto assim também, né? Com o passar dos anos, a carreira não dá muito alívio também. Você é que aprende a lidar. Você que aprende a lidar com a situação. Tá certo. Em algum momento da profissão, você já sentiu medo? Medo, sim, todo mundo. Se você falar que não sente medo de uma abordagem policial, o que você vai fazer? Você sabe que a abordagem policial é onde que vai acontecer. Pode acontecer as coisas. Todo mundo sente medo, não tem um que não sinta medo. Não. Dá aquele frio na barriga ainda, toda vez que você vai, por exemplo, para cercar uma casa, um local isolado, que de repente aquela pessoa não esteja te esperando. O abordado não está te esperando. Exato. Mas o medo, o que eu falo, é um medo controlável, né? Todo medo você tem que controlar ele. O indivíduo que falar que não tem medo, ele não é ser humano, né? Porque todo mundo tem medo. Já foi ameaçado nessa profissão? Já. Quando você começa a incomodar bastante, aí o pessoal ameaça bastante. A gente fala quando você começa a incomodar bastante. Quando se fala em polícia, logicamente se pensa em tráfico, na criminalidade, na bandidagem. Mas existem alguns outros meios, óbvio, sem citar nomes, que incomodam. Eu vou dar um exemplo clássico. A gente da alta, políticos, comerciantes, as pessoas ainda tentam usar da influência para se intrometer no serviço policial. E às vezes dá trabalho? Muitas vezes sim, mas isso tem mudado. Aqui, pelo menos em Alta Floresta, nos últimos anos, tem mudado bastante isso. Nós temos autonomia para trabalhar, a gente está desenvolvendo o nosso trabalho tranquilo. Nós não tivemos problema nenhum com políticos, com pessoas do meio. Tivemos problema com a sociedade, assim, o CDL muitas vezes marcam reuniões para cobrar ações da polícia, que a polícia haja mais, só que em contrapartida, o que nós vamos mostrar para eles? Fala, você vem aqui na delegacia, você já viu a nossa delegacia, como ela funciona? Você já viu a nossa delegacia, como ela está? Você já viu nossas viaturas, como elas estão? Você já viu o nosso pessoal? É muito fácil cobrar. Cobrar é muito fácil, entendeu? Agora ir lá e ver o que a gente está passando, aí é difícil, é complicado. Tá certo. Você já foi ameaçado por bandidos, por criminosos? Já. Que tipo de ameaças você já sofreu? Não, de que forma elas aconteceram? Ameaças por telefone, né? Na delegacia chegam ameaças lá dizendo, você está incomodando demais. Tipo assim, deixando eu entender. Para que senão nós vamos sumir com você. Na época, o outro policial, o Edinaldo, nós fomos ameaçados. A doutora Ana Paula também, nós fomos ameaçados. Mas isso a gente leva na esportiva, não dá nada. Não. Em alguns momentos, tem que preservar até a família de ter certos conhecimentos, para não deixar a situação mais tumultuada ainda. Ou não, ou você acha que é melhor jogar pratos limpos, o policial tem que deixar tudo em aberto para a família? Não, eu não deixo a minha família a par do meu trabalho. Eu chego em casa, eu procuro nem falar sobre o meu trabalho em casa com a família, para não estar passando. E a partir do momento que eu saio do meu trabalho, que eu vou para minha casa, eu procuro não falar sobre isso, justamente para mim ter a noite de sono tranquila. Para dormir, encostar a cabeça no travesseiro. Justamente, para mim separar o trabalho da minha vida. É porque eles sofrem também. Sofrem. Aí se você levar o trabalho para casa, você sofre, a família sofre. Já participou de alguma investigação que levou um inocente para a cadeia? Não só por uma falha, de repente você vendo que aquela pessoa caiu de gaiato na história, tá indo pagar uma coisa que não deve. Aconteceu já isso? Não, comigo, graças a Deus, nunca. Nunca nem testemunhou fatos dessa natureza? Nem testemunhei fatos desse tipo, graças a Deus. Agora, existem episódios que as pessoas podem cair sem, não vou dizer aí sem ter nada a ver com a história, mas
Vamos dar um exemplo clássico, a receptação. Todo mundo sabe que não se pode comprar nada sem procedência. Exato. Mas pode haver alguns ainda desinformados por falta de discernimento que ainda compram e ainda podem entrar na história de gaiato, porque é um crime. Exato. Sujeito a penas ainda maiores. Mas aí, veja só, aí não tem a questão da inocência, né? Não existe. Não existe. Para vocês não existem Não isso. existe isso. Não há essa possibilidade. Não há essa possibilidade. Porque, suponhamos, um objeto custa R$1.000. Um televisor custa R$1.000. Aí você sabe que ele custa R$1.000. Você tem conhecimento, você vê na loja, você tem televisão, estão noticiando todo o tempo o preço da televisão. Aí chega um indivíduo e vende a televisão pro cara, R$100. R$100. Mas ele não pode, de repente, oferecer pelo valor semelhante? Não pode acontecer, de repente? Pode acontecer, mas aí existe a questão do dolo e da culpa, entendeu? O indivíduo, se for um valor semelhante, ele vai na culpa, entendeu? É receptação culposa, ele vai responder um TCO. E se for no dolo, se ele quis tirar vantagem naquela aquisição, aí ele vai responder inquérito policial, pode ser preso em flagrante e vai para a cadeia. Na maioria dos casos, a impunidade, na sua opinião, é o que mais atrapalha? Que é isso que se fala por aí. O pessoal fala bastante da impunidade, mas é o que atrapalha muito a polícia, né? Porque muitas vezes você prende o cidadão num ano, 5, 6 vezes, é o mesmo cara, está preso 5, 6 vezes. Mas a lei ela é feita de uma forma para beneficiar esse pessoal. Então aí a impunidade, entre aspas, né? Porque a lei está sendo cumprida, mas é que ela é feita dessa forma. Já teríamos até a próxima pergunta, uma pergunta complementar de quem é a culpa. Eu separei 2 opções que o pessoal gosta de jogar bastante a culpa em cima dessas 2 opções. Primeiro, o Poder Judiciário, a Justiça em si. Segundo, a lei. Qual a sua opinião? Pelo que eu vi aí você falando, a lei. A lei não, o Poder Judiciário ele não tem culpa de nada. Ele só está fazendo cumprir a lei. Porque se a lei fosse mais dura, mais firme, com certeza eles iam fazer cumprir a lei. Ainda tem muito mais em instantes aqui no Abrindo o Jogo. Vamos dar um fôlego, vamos tomar uma água, a gente vai para o intervalo comercial. Na sequência, Ilvio Balsan fala do relacionamento da Polícia Civil com a Polícia Militar, detalhes de investigações, a situação do tráfico de drogas em Alta Floresta, enfim, não saia daí que o Abrindo o Jogo volta em instantes.